Olha, a partir de hoje e durante o mês de janeiro, tanto nos cultos pela manhã quanto nos cultos à noite, nós vamos percorrer a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em alguns textos bastante representativos em que Paulo está tratando de um tema que eu estou chamando aqui de força na fraqueza. Eu já havia dito a vocês que durante esses domingos nós nos dedicaríamos a ver que textos o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, usa para nos motivar a entendermos que é justamente quando nós somos fracos ou temos consciência das nossas fragilidades, justamente nos momentos de tensão, de crise, de tribulação, é justamente nesses momentos que a graça de Deus mais age e nos fortalece. O pensamento do apóstolo Paulo é muito simples, ele diz: se eu me baseio muito nas minhas próprias competências, nas minhas próprias forças e nos meus próprios recursos, aí é que eu caio, porque não há nada mais frágil do que aquilo que nós chamamos de nossas próprias forças, nossos próprios recursos e nossas próprias potencialidades. A vida é extremamente frágil. E se nós nos baseamos nessas nossas fragilidades, é como se nós estivéssemos fazendo o que o personagem da parábola final do Sermão do Monte fez, construindo a sua casa sobre a areia. Mas quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, aí nós somos levados a depender de algo muito mais forte do que nós, que é justamente a força de Deus. Por isso Paulo então diz lá em Coríntios, é na nossa fraqueza que nós encontramos a força de Deus, é na nossa fraqueza que nós somos realmente fortes. Agora é claro que isso tem uma série de decorrências, até Paulo chegar no capítulo 12 de Coríntios, quando ele vai falar disso, ele já falou de uma série de coisas antes, que tem a ver com as fragilidades da vida, as provações, as crises, e como é que Deus vai atuando nisso tudo. Eu pedi para a Luciana preparar ali os temas do mês, as ênfases dessa série, que a gente vai trabalhar para vocês terem uma noção de como é que a gente vai conduzir isso. A gente começa hoje pela manhã falando sobre o experimento nosso, experimentando o conforto divino. Como é que o conforto divino se materializa na nossa vida. É isso que nós vamos ver agora pela manhã. À noite, nós falaremos sobre conduzidos no triunfo de Cristo. Como é que Cristo nos conduz em triunfo ao longo das nossas fraquezas e fragilidades. No próximo domingo, dia 10, pela manhã, nós vamos falar sobre o tesouro que há dentro de nós. O apóstolo Paulo diz na carta 2 aos Coríntios que temos um tesouro em nós, que é o Evangelho, mas que esse tesouro está dentro de vasos de barro que somos nós. Então, como é que esse tesouro opera justamente dentro dessas fragilidades que somos nós? No próximo domingo à noite, falaremos sobre a esperança em meio ao desespero. Como é que a gente, numa situação de desespero, consegue manter viva a chama da nossa esperança e conseguimos o equilíbrio emocional que precisamos. No dia 17 de janeiro, que é o terceiro domingo, pela manhã vamos falar sobre abençoados para abençoar. Não adianta nada a gente ser abençoado durante uma tribulação se imediatamente não nos tornamos canais de bênção. À noite, não perca a alegria nas provações. Não é só uma questão de não perder a esperança, é de não perder a alegria, que é fundamental também para o nosso equilíbrio emocional nos momentos difíceis. Como ninguém vive sem dinheiro, e como o dinheiro é importante, e como a gente vai passar uma crise de recessão financeira no país, vão ter duas mensagens nos capítulos 8 e 9 de Coríntios sobre isso. Dinheiro nas horas difíceis.
Eu não vou ficar dando aqui número para Mega Sena para ninguém, não é isso. A gente vai ver o que o apóstolo Paulo ensina sobre o uso do dinheiro e a maneira como usamos o nosso dinheiro e de que forma o dinheiro pode ser uma bênção de verdade nos momentos difíceis. E para terminar, no último domingo de janeiro, dia 31 de janeiro eu acho, é isso aí. Então, aí sim, aí a gente chega lá no capítulo 12. Então, depois de percorrer tudo isso aí, finalmente a gente chega no capítulo 12, onde Paulo vai falar da experiência do seu espinho na carne e vai dizer, é justamente na fraqueza que nós somos fortes. E aí nós vamos tratar sobre esse texto nos 2 cultos. A graça é suficiente, a minha graça basta para você, que é o que Paulo diz, e como é que o poder atua na fraqueza, encerrando aí a série. Então você está não só convidado a acompanhar essa série, mas especialmente a convidar pessoas que você conhece e que estejam precisando ouvir essas mensagens. Então vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos começar a falar hoje sobre experimentando o conforto divino. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, você vai depois deixar a sua Bíblia aberta aí, porque eu vou fazer referência às frases desse texto. O apóstolo Paulo então inicia essa carta dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra e possa aplicá-la nas nossas vidas. Olha aqui para mim. Normalmente, quando a gente pensa em conforto de Deus, em consolo de Deus, a gente pensa num conforto e num consolo passivo. Normalmente é como pensamos, quando a gente pede que Deus nos conforte, que o Senhor conforte o meu coração, normalmente o que esperamos é que Deus faça conosco o que nossos pais fazem quando nós choramos.
Quando a gente é criança e a criança começa a chorar, o que é que normalmente um pai e uma mãe fazem? Qual é a primeira coisa que um pai e uma mãe faz? O que é? Pega no colo logo, a criança começa a chorar, pega logo no colo, vai dar logo o conforto, o consolo. Eu lembro da Luísa e da Laura, pequenininhas. A Luísa está aqui, ela sabe disso. Quando elas começavam a chorar, a primeira coisa que eu fazia, eu nem trazia para o colo não, eu abaixava, ficava do tamanho delas ali, e abraçava, e apertava, eu falava para elas no ouvidinho delas assim, para acalmar, né? Para acalmar. Eu lembro que em 2008, quando eu estava indo para a cirurgia em que eu ia extrair o meu rim direito, eu estava meio preocupado com aquilo. Eu lembro que uma das coisas que a Luísa fez quando me abraçou foi chegar no meu ouvido e dizer, para acalmar. Mas normalmente conforto e consolo a gente pensa assim, dessa forma passiva, como se fosse só isso. Só que Deus não nos conforta só dessa forma. O conforto de Deus não é um conforto passivo, apenas para nos fazer parar de chorar. A gente acha isso. A gente, quando pede conforto a Deus, no fundo o que a gente está pedindo é, Senhor, dá um jeito de acabar com isso e fazer o choro parar. Eu quero parar de chorar. Eu quero parar de sentir o que eu estou sentindo. Eu quero parar de sofrer. É isso que a gente pede. Porque a gente acha que Deus fica simplesmente reproduzindo aquilo que nós recebemos de nossos pais. Quando nossos pais nos abraçam e nos confortam, é só para a gente parar de chorar. Mas o conforto de Deus ultrapassa essa fronteira da passividade. E quando Deus nos conforta, Ele nos conforta de uma forma ativa. E é exatamente nesse texto de Paulo que nós lemos, que nós começamos a perceber, refletindo bem sobre as palavras de Paulo e vendo bem o que ele está mostrando ali, nós começamos a perceber de que maneira ativa Deus nos conforta. O conforto de Deus não é só para nos fazer chorar, para parar de chorar, não é só para isso. Não é só para encerrar a dor. Não é só para dar fim àquela coisa ruim que estamos sentindo. Deus, quando enxuga as nossas lágrimas, Ele não quer só enxugar as lágrimas. O conforto de Deus possui objetivos e propósitos muito mais amplos do que nos fazer parar de chorar. O conforto de Deus possui propósitos muito mais avançados. Quando Ele vem para nos confortar, Ele quer alcançar outras áreas, Ele quer chegar a outros lugares conosco. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. E quando ele começa a falar disso no início da carta aos Coríntios, dessa segunda carta, que é a carta que ele produziu logo após os momentos de maior sofrimento, de maior angústia, de maior perseguição dos tempos em que ele estava nessa região que nós chamamos de Ásia Menor, e que são mais detalhados no capítulo 11 dessa segunda carta aos Coríntios. É lá que Paulo começa a colocar a fileira de problemas que ele teve. E eu sugiro a você que, se você se abater por qualquer dor de cabeça, leia 2 Coríntios capítulo 11. Tá? Quando você sentir o desejo de achar que é a pessoa mais infeliz do mundo por causa de uma dorzinha de cabeça, leia 2 Coríntios capítulo 11 e veja o que é sofrimento de verdade. E veja lá o que é passar por provações de verdade. Só lendo lá, já estará se cumprindo em você o que Paulo diz aqui, que os nossos sofrimentos acabem confortando vocês. Porque quando você abre e começa a ler ali o que Paulo passava, você se sente imediatamente confortado e diz, eu não tenho vergonha na cara de ficar reclamando de uma coisa que nem se compara com sofrimento de verdade. É por isso que eu gosto daquela frase da Lia Luft, quando ela diz que o nosso problema é que a gente trata a chateação como se fosse tragédia. Qualquer chateação da vida a gente trata como tragédia. E quem passa tragédia de verdade na vida sabe a diferença entre tragédia e chateação. 90% dos nossos problemas na vida são chateação.
por causa dos chateadores, entendeu? As chateações da vida. Agora, tragédia mesmo, tragédia de verdade, só quem experimenta uma tragédia de verdade é que pode olhar para você e dizer o seguinte: o quê? Você está se abalando por causa disso? Isso é chateação, filhinho. Chateação a gente vai levando, vai driblando. Tragédia mesmo é o que eu passei. E aí quando ele te conta a história da vida dele, você olha e fala assim: meu Deus, como é que eu tenho coragem de reclamar de alguma coisa? Isso que eu estou vivendo perto dessa tragédia. Tragédia é a Yolanda, lá de Teresópolis, que perdeu a primeira filha dela com 12 anos de idade, vítima da leucemia. Ficou a segunda, que ela dirigindo o carro sofreu um acidente e perdeu a segunda filha no acidente de carro. Isso aí é tragédia. E a gente acha que chateação é tragédia? Pois é isso aí. Então Paulo mostra o que é realmente tragédia na vida, o que é realmente provação na vida. E aí ele aproveita e vai ensinar os seus leitores de Corinto a reconhecerem como é que Deus vai confortando a gente. Então vamos partir desse pressuposto. Ele começa dizendo no verso 3, no verso 4, o Deus da consolação. Ele diz lá, o Deus que conforta. Então vamos começar daí. O conforto de Deus não é só para enxugar lágrimas. Deus não é um lenço que vem enxugar lágrimas para acalmar, não é isso. O conforto de Deus possui uma metodologia, uma sistemática, uma estratégia, um estratagema, uma maneira de agir, em que Deus quer nos levar muito mais além daquele ponto de olhinhos enxutos. Quer nos levar muito mais além do ponto em que as lágrimas secam. Bem mais longe do que isso, bem mais longe do que isso. Deus quer nos levar mais alto do que simplesmente o lencinho enxugando os olhos. O propósito do Senhor é outro, muito mais profundo e abrangente. Qual é ele? De que forma Deus vai fazendo com que nós experimentemos o seu conforto? Por trás do conforto divino, quais são os elementos que nós encontramos? Então veja aí, em primeiro lugar, o conforto de Deus ele é proposital, isto é, ele tem um propósito. Veja o versículo 4, quando ele diz, esse Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Isto é, Deus não queria só enxugar os olhos de Paulo. Deus não queria só fazer Paulo parar de chorar. Deus queria usar a vida de Paulo para confortar outras pessoas. O propósito de Deus, ao confortar Paulo, era dar conteúdo para a pessoa. Conteúdo. O conforto de Deus não quer só enxugar lágrimas, ele quer dar conteúdo, coisa para ter o que dizer, cabeça para ter o que pensar, mente que não esteja vazia, mas que esteja repleta de experiências da vida, que não seja uma lata vazia que faz barulho quando a gente bate, porque o que faz muito barulho não é lata cheia, é lata vazia. Lata vazia faz barulho, qualquer coisa. Gente vazia normalmente faz muito barulho. Deus não quer gente vazia. Deus quer gente com conteúdo. Deus quer nos dar conteúdo. Deus quer que nós tenhamos o que dizer. Deus quer que nós tenhamos o que ensinar. Deus quer que nós tenhamos o que compartilhar. Então o apóstolo Paulo entendia que quando Deus o confortava na tribulação, não era só para ele parar de sofrer. Não é uma placa que Deus coloque, vem para cá e pare de sofrer. Não existe isso.
Venha cá que eu vou enxugar seus olhos, venha cá que eu vou te dar colinho. Se fosse só isso, de que serviriam as provações se nós saíssemos dela tão vazios quanto nós entramos nelas? Olha, a oração mais bonita que eu ouvi na minha vida foi no início do ministério. Eu estava começando a pastorear, e uma senhora da igreja que eu pastoreava lá ficou em pé no culto de oração. E ela fez uma oração dizendo o seguinte, surpreendeu todo mundo porque ninguém sabia daquilo, mas ela fez uma oração dizendo o seguinte: Senhor, esta semana eu fiquei sabendo que eu estou com uma doença grave da qual há poucas possibilidades de eu sair com vida. Eu peço que tu me cures, mas eu não peço só que tu me cures. Eu peço que eu não passe por isso sem aprender o que tu queres me ensinar. Aí ela disse: mais importante do que ficar curada é passar aprendendo o que tu queres me ensinar, porque se eu passar por isso sem aprender nada, não terá valido nenhuma pena. Você quer uma oração de mais confiança e fé do que essa? Uma pessoa que não está propriamente preocupada com a cura, com Deus enxugando a lágrima e com Deus dando colo, não é exatamente isso que ela está preocupada. Ela está preocupada em aprender o que Deus quer ensinar. Ela está preocupada em obter conteúdo, porque ela está raciocinando da seguinte forma: se eu passar por isso, como é que eu chego do outro lado? Se eu passar por isso, o que eu carrego comigo? Em que termos isso vai me dar conteúdo? Em que termos isso vai enriquecer minha vida? Em que termos eu serei um ser humano melhor? E mais do que isso, em que termos eu serei um discípulo melhor de Jesus? Então o conforto de Deus, em primeiro lugar, ele é proposital, isto é, Deus tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele quer nos levar ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento. Ele quer fazer com que crentes tenham conteúdo. Meu Deus do céu, como nós estamos precisando de gente com conteúdo nesse troço que a gente chama de evangelho. Como a gente precisa de crente com conteúdo, que tem o que dizer, que quando abre a boca, está cheio de sabedoria, está cheio de bom senso, está cheio de sensatez, está cheio de conteúdo. Agora, como é que você aprende a ter conteúdo? A não ser vivendo, a não ser passando as provações, e a não ser crescendo. Deus sabe disso. Deus não quer infantis, crianças, gente que tem anos de igreja, mas não tem nenhum desenvolvimento de fé, de piedade, de compaixão, de confiança. Deus quer crentes com conteúdo. Então, quando Deus conforta, o seu primeiro objetivo é dar conteúdo, é dar para a gente alma cheia de coisas boas para compartilhar. O segundo objetivo de Deus, o segundo tipo de conforto de Deus, não é só um conforto proposital, mas ele é também um conforto compensatório. Veja no versículo 5, quando ele diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Lembram-se quando nós estávamos falando aqui da carta aos Colossenses, que houve um momento na carta aos Colossenses em que Paulo dizia assim: olha, eu estou participando dos sofrimentos de Cristo. E aí, naquela ocasião eu disse: olha, é claro que isso aqui não quer dizer que Paulo está aprimorando o sacrifício de Cristo, tornando o sacrifício de Cristo melhor. Como se o sacrifício de Cristo não bastasse para ele e ele tivesse que ainda ter o seu próprio sacrifício. Claro que não é isso, senão isso desmereceria todo o significado do sacrifício de Cristo. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: se o mestre passou certos momentos difíceis, seus discípulos também passam. Se o Senhor passou, os que o servem também passam.
E aí quando aquele discípulo de Jesus disse para ele: Senhor, deixe-me te seguir, ele disse: olha, pense bem, porque eu não tenho onde repousar a cabeça. As raposas também têm seus lugares, seus próprios covis. Eu não tenho. É como se Jesus dissesse a ele: você quer me seguir, mas tem que andar no meu ritmo. Você quer me seguir, mas tem que estar pronto para passar momentos difíceis como eu passo. O discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre sofreu, o discípulo também tem a potencialidade do sofrimento. Só que é o seguinte, diz Paulo, participar dos sofrimentos de Cristo significa participar também das suas consolações. Então o conforto de Deus, ele é compensatório. Deus pode não explicar os porquês, e normalmente ele não explica. A gente não tem explicação para os grandes absurdos da vida. Eclesiastes fala sobre isso o tempo inteiro. O livro de Jó é a mesma coisa. Jó fica perguntando o tempo inteiro: por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Os amigos de Jó falando para ele: não, porque você deve ter cometido algum pecado, você fez alguma coisa errada, Deus está castigando você, não é possível. E Jó procurava e não encontrava nada que tivesse feito que desse uma justificativa para aquilo que estava acontecendo. Agora o pior é que quando chega no final, após um longo discurso, Deus não explica por quê. Ele não dá as razões dos absurdos da vida. Embora Deus não dê explicação, Deus dá compensação. O livro de Jó termina dizendo que ele voltou a ter o dobro do que ele tinha, reconstruiu toda a sua vida, voltou num patamar maior do que o que ele estava, porque embora Deus não dê explicação, ele dá compensação. Paulo diz: aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo, participarão também das suas consolações. E só o fato de nós, nas nossas dores, crises e fraquezas, nos lembrarmos de que o nosso mestre passou por isso. O nosso mestre também teve suas dores, teve suas angústias, teve seus sofrimentos, nosso mestre também teve. Por que é que nós não passaremos momentos difíceis na vida? Em vez de ficarmos procurando a explicação para os porquês, confiemos nas compensações de Deus, porque não há crise e provação que nós atravessemos sem que do lado de lá, ao chegarmos ao final dessa crise e desse período de provação, não sintamos de forma muito clara as compensações que o Senhor nos dá. E a primeira compensação já seria essa que eu falei, o conteúdo que passamos a ter de vida, de visão, de entendimento, de compreensão das coisas. Então o conforto de Deus é um conforto proposital, é um conforto que compensa, compensativo, recompensador. O terceiro tipo de conforto que Deus nos dá é o conforto motivacional. Leia comigo os versos 6 e 7 e veja o que é que Paulo diz lá quando ele afirma: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo se sentia extremamente motivado, sabendo que, de alguma forma, aquela provação que ele passava, aquela crise que ele passava, acabaria inclusive servindo de exemplo para que os cristãos permanecessem confiantes e firmes. Paulo está lá preso, por exemplo, mas está lá alegre, está cantando, está escrevendo, está compartilhando, está evangelizando. Isso motivava os outros. Dizer assim: Paulo que está preso lá, está fazendo isso tudo, muito mais nós que não estamos presos, muito mais nós que temos liberdade. É mais ou menos o que acontece com aqueles cristãos que estão sendo perseguidos em países islâmicos ou países comunistas. A Coreia do Norte é o primeiro país no ranking de perseguição aos cristãos. Ser cristão lá
é dar o pescoço à guilhotina. E aí quando a gente pensa no que eles estão fazendo lá, a gente é motivado porque a gente pensa o seguinte: meu Deus do céu, se num país como aquele, com aquela perseguição, há cristãos que estão sendo usados por Deus, o que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha liberdade, com as minhas oportunidades? É um conforto motivacional. Quando nós passamos nossas tribulações e nossas angústias, de alguma forma, o que acontece conosco, Deus vai usar como testemunho para motivar outras pessoas. Por quê? Porque Deus não quer só ficar enxugando olhinhos, nem ficar carregando no colinho. Ele tem outras pretensões muito maiores do que isso. Quando eu fui professor do IBER, do antigo IBER, que hoje é CIEM, na época eu dava aula no seminário e dei um ano aula lá no IBER, de História da Igreja e de Novo Testamento. Foi só um ano. Mas havia lá uma aluna que, profundamente angustiada, pediu para falar comigo, e ela disse que carregava, eu não sei, houve um assunto ali na aula sobre alguma coisa que despertou nela o desejo de compartilhar isso. E ela disse: olha, eu carrego comigo uma dor que o senhor não pode imaginar, mas o pior da dor é a dúvida. O pior da dor é a dúvida. Por que é que Deus deixou acontecer isso comigo? E aí ela me contou que ela era abusada sexualmente pelo pai até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Agora vocês vejam, na cabeça de uma pessoa, a figura daquele que deveria proteger é justamente a figura do agressor. Como é que isso bagunça completamente a visão que a pessoa tem de vida, do mundo, das pessoas, de si mesma. E aí eu disse para ela: olha, eu infelizmente não tenho uma resposta para você. Eu não sei te explicar por que foi que Deus permitiu isso, que você fosse alguém com essa experiência. Eu não posso sequer imaginar qual foi sua dor. Ninguém que nunca esteve no seu lugar pode imaginar a sua dor. Mas o que eu aprendo com o Evangelho é que Deus, embora as pessoas não nasçam paralíticas porque pecaram ou porque seus pais pecaram, que foi a pergunta que os discípulos fizeram: por que é que esse nasceu paralítico? Quem pecou, ele ou seus pais? O Senhor Jesus Cristo disse: nem ele nem seus pais. Mas o reino de Deus e a glória de Deus pode se manifestar até numa situação como essa. Eu disse para ela: não tem explicação, mas o que eu sei é que a glória de Deus pode se manifestar na sua vida até através de uma situação como essa. Aí terminou o ano letivo, vieram as grandes férias, ela foi participar de um projeto desses de missões. Aí eu já tinha deixado de dar aula no IBER, mas ela foi me procurar lá no seminário, porque ela disse: eu precisava lhe contar isso. E aí ela disse que na igreja em que ela estava atuando nesse projeto, percebeu lá uma menininha de 7 anos de idade, sempre no cantinho, sempre amuada, sempre quietinha. E aí ela foi conversar com aquela menina: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E aí, depois de muito conversar com ela, a menina começou a se abrir, e a menina disse para ela: olha, meu pai me procura nessa e nessa e nessa condição. Naquele momento ela me disse: eu sabia que ninguém daquelas pessoas poderia sentir o que ela estava sentindo, só eu sabia o que estava acontecendo na cabeça dela, e só eu poderia ajudá-la. E foi o que mudou a história ali dela, da família, foi a atuação dessa menina. Foi ela procurar o pastor, foi procurar a família, fizeram encontros, houve aquela revolução que vocês podem imaginar, mas tudo a partir da experiência dela.
Ela não sabia explicar por quê. Mas mesmo naquela experiência dela, Deus usou para abençoar uma outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo. E vocês acham que Deus fica confortando a gente só para enxugar o olho? Só para ficar segurando a gente no colinho? Deus tem coisas muito maiores para fazer através da gente. Quando nas nossas provações e angústias, Ele nos conforta. Então nós temos o conforto proposital de Deus. Nós temos o conforto compensatório de Deus, nós temos o conforto motivacional de Deus, somos motivados sabendo que Deus usará nossa vida e nossa experiência para abençoar outras pessoas. Existe ainda um quarto tipo de conforto de Deus, que é o conforto recondutor. E eu gostaria que você lesse agora, por favor, os versos 8 e 9, quando Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele achou que daquela vez ele ia morrer. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ele já tinha certeza de que não ia escapar daquilo. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, para o qual a morte não é nada. E esse é o próximo conforto de Deus, é um conforto recondutor. Vejam bem, há certas coisas que acontecem em nossa vida que Deus quer reconduzir o nosso olhar. Tirar o nosso olhar das coisas perecíveis, passageiras, pueris, transitórias, superficiais, artificiais. Nossa vida é cheia disso. Enquanto a gente vai vivendo no bem bom, enquanto a gente vai vivendo nas alegrias apenas, a gente vai ficando essa pueridade, essa artificialidade, essa coisa oca, essa coisa que se entusiasma por qualquer bobagem, essa vaidade superficial que é só uma casca, uma crosta, é uma maquiagem, é um ornamento. Aí chega o momento em que a gente passa um tranco na vida, que quase perde a vida. Pode ser um assalto, por exemplo, que você veja o cara te apontando a arma para a cabeça, e entre você e a arma você pensa: basta ele apertar esse gatilho, ó, eu já era. Basta ele apertar esse gatilho e acaba tudo. E aí ele abaixa a arma, pega o que ele quer e vai embora. É impossível que você saia de lá sem pensar o seguinte: olha, isso pode acontecer e eu podia ter morrido aqui. Quer saber? A vida acaba muito rápido e pode acabar a qualquer momento. Eu vou começar a me preocupar com as coisas que realmente valham a pena. Eu vou começar a me preocupar com as coisas que realmente têm importância. Você já fez esse exercício de tentar selecionar na sua vida o que realmente tem importância? Se perguntar, por exemplo, olha, não tem mais vida na Terra, está impossível vir na Terra, estão colonizando a Lua, vão levar para lá algumas pessoas, você é uma delas. Só que não dá para você levar tudo o que você tem. Você tem que levar algumas coisas, algumas peças de roupa, algumas coisas que você tem guardado, alguns livros. Eu já fiz essa experiência. Se eu tiver que me desfazer da minha estante de livros, quais são aqueles livros fundamentais? Eu cheguei numa lista de 5 livros que eu levaria comigo para qualquer lugar e dispensaria o resto. E aí é que a gente começa a perceber como a gente acumula futilidades e como a gente dá importância para desimportâncias. É isso que Paulo está dizendo. Depois de uma experiência dessa, aí você reformula a sua vida. Depois de ter quase morrido, quase passado pela morte, é impossível continuar o mesmo.
E é como se Deus lhe desse uma segunda chance e dissesse: agora vamos crescer, filhinho. Vamos amadurecer, vamos viver de verdade. Vamos deixar as poeiras e vamos nos apegar ao que realmente tem importância nessa vida. Vejam, Deus não fica enxugando só nossa lágrima. Ele quer que a gente cresça. E aí Ele quer reconduzir o nosso olhar. Tira o seu olhar das coisas mais efêmeras, superficiais, passageiras. Começa a olhar para o que realmente vale a pena. Focaliza o seu olhar nas coisas que têm a ver com a ressurreição da morte e não com a morte. Paulo diz isso. Aí eu mudei meu olhar, depois de ter quase morrido essas vezes, eu pouso o meu olhar no Cristo que ressuscitou dos mortos. E começo a pensar nas coisas eternas, nas coisas que ficam, nas marcas mais profundas, nos significados mais autênticos, no sentido mais verdadeiro das coisas. E aí, não é qualquer propagandinha com as suas superficialidades que vai me enganar, mas não vai mesmo. Ninguém mais vai conseguir fazer com que eu olhe só o que está por fora. Eu vou começar a me preocupar só com o que está por dentro, só com a essência das coisas, porque o meu foco muda, a minha visão muda. Por isso é um conforto recondutor. O quinto conforto de Deus, podemos chamar de conforto participativo. Veja o que ele diz nos versos 10 e 11, já chegando no final do texto, ele diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Esse é um conforto que nos leva a participar das dores dos outros, a participar das angústias dos outros. Quando a gente passa por uma provação, por uma angústia, por uma crise, a gente se torna mais sensível à dor alheia, à dor do outro, à crise do outro, e aí a gente ora mais. A gente já não ora só por orar. Não é mais aquela oração: Senhor, abençoa todos os meus irmãos da igreja. Já não é mais isso. Você tem que dizer nomes. Você tem que mencionar o nome das pessoas. Porque você sabe o que é ficar no hospital. Então, se alguém está no hospital, você imagina o que ele está passando. Você sabe o que é perder um parente querido. Então, quando você ora por alguém que perdeu um parente querido, você sabe o que ele está sentindo. Você sabe o que é perder o emprego. Então, quando você ora por alguém que está desempregado, você conhece as angústias do coração de um desempregado. A gente vai passando por essas provações na vida e vai se tornando mais sensível para compreender a dor do outro. Isso é bom para a gente. Porque o que caracteriza essencialmente a humanidade é sermos sensíveis como seres humanos. Senão eu tinha nascido um rinoceronte. Até aquele chifre do rinoceronte aqui ia ser. Tinha nascido um boi. Tinha nascido um gato. Não que eu não seja um gato. Tinha nascido um galo. Eu sou ser humano, entende? Ser humano tem que ter sensibilidade. Ser humano tem que ter a capacidade de sentir com o outro. Ser humano tem que ter essa capacidade. E o que nos dá essa capacidade? O que nos deixa sensíveis? Apanhar da vida. Quer tornar alguém sensível? Ele vai apanhar da vida, ele vai aprender. Ele vai errar, ele vai cair, vai saber que errou, vai levantar e já não vai errar mais. Aquele tipo de erro, ele não vai cometer mais. Nós somos chamados a ser sensíveis. Nesse conforto participativo de Deus, nós somos um corpo. E somos chamados a entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Por isso, quando Deus nos conforta, Ele nos dá essa sensibilidade de participação. E por fim, esse conforto de Deus, ele é proposital, ele é compensatório, ele é motivacional, ele é recondutor, ele é participativo e ele é, em último lugar, um conforto significacional, isto é,
ele tem um significado, ele tem um sentido. É um conforto que não vem só estendendo um lenço, mas ele tem um sentido para a nossa vida. Ele tem um significado para a nossa vida. No verso 12, Paulo diz quais são os 3 principais significados desse conforto, quando ele diz: nós nos orgulhamos, esse orgulho santo que temos é por causa disso. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Para Paulo, o significado do conforto de Deus se expressa em 3 momentos. Quando nós, confortados por Deus, damos testemunho de vida, numa vida santa, de ética, numa conduta reta, de uma maneira certa de andar. Segundo, diz Paulo, no convívio sincero com os outros, autêntico. Quando a gente apanha da vida, quando a gente sofre, começa a valorizar mais o convívio, começa a valorizar mais a autenticidade. Para que eu vou ficar usando uma máscara, se eu posso acabar em qualquer momento? Terceiro, é um conforto que leva a uma maior experiência com a graça de Deus, pois é justamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta de forma mais concreta. Haja visto a experiência de Jacó, fugindo da casa de seu pai, indo para a casa de seu tio Labão, depois de ter mentido para o seu pai, enganado seu irmão, está jurado de morte por Esaú, para ver se salvava alguma coisa daquela carcaça toda. Vai Jacó para a casa do seu tio. No caminho, ele para e coloca lá uma pedra para servir de travesseiro. Coloca a cabeça na pedra e tem um sonho. Aí ele sonha com uma escada posta, anjos descendo e subindo para marcar que ali era um lugar da presença de Deus. Ele acorda assustado do sonho e ele diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Eu pensei que Deus só agisse lá na casa do meu pai, onde está tudo em ordem. É engraçado, lá na casa do meu pai, onde está tudo em ordem, eu nunca tive um encontro autêntico e verdadeiro como esse aqui. Foi preciso que Deus desalojasse minha vida, foi preciso que eu entrasse pelo cano, foi possível que eu me mostrasse as piores coisas que eu era capaz de fazer, para cair nesse poço fundo, para que aí eu tivesse a minha experiência verdadeira e autêntica com Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não se manifesta tanto quando está tudo em ordem. Aliás, quando está tudo em ordem, não é preciso graça de Deus. A graça de Deus se manifesta justamente quando as coisas estão em desordem. Quando se faz o caos na vida. Quando se bagunça a vida. Aí é que vem a graça de Deus e se manifesta. Deus estava aqui e eu não sabia. É nessas experiências de conforto de Deus que nós somos chamados a ter vida mais santas, mais dignas de Deus. Somos chamados a ter um convívio mais saudável com os outros e somos chamados a experimentar de forma mais concreta a graça de Deus. Então, voltando ao ponto que começamos. Conforto de Deus não é um conforto passivo, é um conforto ativo. Quando você estiver durante uma provação, durante uma grande angústia, durante uma grande crise, lembre-se, Deus não vai só enxugar suas lágrimas. E Deus não vai só pegar você no colo e ficar dizendo para acalmar, para acalmar. Deus tem um propósito ativo para a sua vida. E Ele vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com isso. Vai trabalhar com isso, de maneira que, graças a Deus pelas provações da vida, porque é nelas que nós temos esse conforto que sempre vai nos tornar melhor do que nós somos hoje.